Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te dou pela oportunidade de estar diante da tua presença. Quero agradecê-lo pela tua infinita bondade e misericórdia. Sou grata porque até aqui o Senhor tem estado juntinho com cada um de nós. Quero agradecê-lo por nos permitir termos vida. Quero agradecê-lo pela tua misericórdia, bondade, amor, proteção, ter nos alcançado. Até aqui, o Senhor tem nos sustentado, tem nos trazido livramentos. Como somos gratos pela tua presença, pela tua companhia, por tudo aquilo que o Senhor tem nos alcançado. Pai, pela tua infinita bondade, receba, Senhor, o nosso clamor e permita que o Espírito Santo de Deus se faça presente em nosso meio. Tudo é para a honra e glória do teu santo nome. Ajude-nos mais uma vez a entendermos e guardarmos a tua palavra dentro dos nossos corações, que possamos viver uma vida que glorifique e exalte o nome santo do Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo eu te peço, e já por fé, quero agradecê-lo. Amém. E graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo do meu coração. Como que vocês estão? Espero de coração de que vocês estejam bem. Como é bom amanhecer nesta linda manhã de sexta-feira, na companhia de cada um dos meus irmãos, amigos, familiares. Como é bom ter o privilégio de ter vida e fazer o nome do Senhor ser glorificado através da vida de cada um de nós. Chegamos em uma linda sexta-feira. Por aqui, em Hortolândia, São Paulo, ainda continua muito frio, para a glória de Deus. E aí onde você mora? Tá bom? Tá ainda frio? Tá ainda calor? Tá chovendo? Como é que está? Independente do tempo, estamos reunidos em nome do Senhor para mais um momento de crescimento e aprendizado da palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pelo dom da vida, quero agradecer a Deus pela sua existência, quero agradecer a Deus pela sua infinita bondade. Nos permitiu nos dar uma semana na sua companhia. O único dia que nós não conseguimos ficarmos juntos aqui, estarmos juntos no devocional diário, foi na segunda-feira, mas terça, quarta, quinta, sexta, que é hoje, o Senhor nos dá o rico privilégio de estarmos reunidos em nome do Senhor. E eu quero agradecê-lo por esta tão rica oportunidade. Como que passaram de ontem para hoje? Espero de coração que tudo bem por aqui. Graças a Deus, o Senhor nos deu vitória, para a glória de Deus Pai. Ontem, na parte da tarde, eu não passei muito bem. Lá por umas 3 horas eu comecei a sentir fortes dores, mas o Senhor nos deu vitória para estarmos aqui juntos, para a glória de Deus. Eu achei que ia ser necessário ir ao médico, mas graças a Deus não foi. A dor passou e deu tudo certo. Deus é bom, Deus cuida, Deus nos dá vitória para a glória de Deus Pai. Espero de coração que você tenha passado tudo certo, sem nenhuma, nenhum problema, sem nenhuma dor, sem nenhuma, Gratidão a Deus por esta tão rica oportunidade que Ele dá a ti, a mim, a nós. Chegamos no dia 15 de agosto de 2025. Uma linda sexta-feira. Vamos fazer com que esta linda sexta-feira fique ainda melhor? Tem como melhorar, irmã? Que eu sempre tenho. Intercedendo uns pelos outros, sempre tem como melhorar. É sempre uma oportunidade que temos de fazer com que as coisas fiquem melhor, não é? Então vamos interceder uns pelos outros? Hoje, ao vivo, pelo Instagram. Pelo YouTube não tá dando certo por causa do meu celular. Os irmãos vão orando aí. Quando Deus disser que sim, estaremos ao vivo tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Mas, enquanto não, vamos continuar aqui pelo Instagram. Depois eu compartilho com os meus irmãos do YouTube. Gosto de estar ao vivo nos dois ao mesmo tempo. Mas a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas, então vamos aguardar o tempo de Deus. No tempo de Deus as coisas são melhores, As coisas acontecem e dá tudo certo. Aos meus irmãos do YouTube, recebo o meu carinho, o meu abraço. Logo, logo, assim que terminar aqui a live, eu compartilho com os irmãos e juntos
Vamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Vamos então começar este dia da melhor forma, intercedendo uns pelos outros. E o primeiro bom dia de hoje, e o primeiro a paz do Senhor de hoje, vai para linda Luzia Rosiane Barbosa do meu coração. Bom dia, minha princesa. Como é que você está? Como é que está a sua casa, a sua família? Espero de coração que esteja tudo bem. Neste momento, eu tenho o privilégio, eu tenho o prazer de interceder pela sua vida e por todos que estão ao seu redor. Entro diante da presença do nosso Deus, entro diante da presença do nosso Pai e intercedo pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e por todos aqueles que Deus tem te apresentado e por todos aqueles que ainda Deus vai te apresentar. Peço a Deus bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas, transbordante sobre a sua vida. Peço que a mão de Deus esteja estendida sobre ti. Peço que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor. Peço a Deus que continue te protegendo, te guardando, te livrando de todo mal. Peço a Deus que as bênçãos do Senhor sempre estejam sobre ti em todas as áreas da sua vida. Que as bênçãos do Senhor te persigam, que elas estejam aí na sua cola, que a sua vida espiritual, emocional, financeira, enfim, todas as áreas da sua vida, seja próspera, abençoada, feliz, sempre na companhia maravilhosa do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos ensina de que os anjos do Senhor estão ao redor, né? Estão acampados ao redor daqueles que temem ao Senhor. Então, o meu pedido a Deus é que você continue temendo ao Senhor, é que você continue reconhecendo Deus como o seu Deus. Peço que você continue tendo temor à sua palavra, temor à sua presença, temor à sua existência, porque sendo assim, você vai usufruir da proteção de Deus, dos livramentos que só Deus pode nos dar. Você está aqui hoje, mas só Deus sabe quantos livramentos Ele já deu a você. Alguns livramentos você já pôde contemplar com os seus olhos, mas alguns você nem sequer viu, nem sequer imaginou, nem sequer passou pela sua mente. Mas o Senhor te trouxe livramentos, muitos livramentos, porque você teme ao Senhor e os anjos do Senhor estão acampados. Como é bom ter o privilégio de ter os anjos do Senhor acampado ao meu redor. Como é bom ter a oportunidade de saber que os anjos do Senhor, Ele dá ordem a seu respeito para te guardar e te livrar de todo mal. Como é bom você, muitas das vezes, poder acordar, poder levantar, e você deita e você levanta com a proteção de Deus. Que a proteção continue sobre ti, que a proteção de Deus continue sobre a tua casa. Lembrando que para usufruir desta proteção, você deve continuar temendo ao Senhor. Tema ao Senhor, confia no Senhor, creia no Senhor, que a palavra de Deus continue tendo prioridade na sua vida, na tua casa, e que você possa continuar usufruindo, porque se você ainda está aqui, é porque você tem alcançado graça diante do Senhor, e os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, e tem te trazido livramentos, que haja ainda muito mais livramentos, que haja muito mais proteção, e que o nome do Senhor continue sendo grandemente glorificado em ti e através de ti. Te amo, minha linda princesa do meu coração. É uma alegria ter a sua companhia, prazer maior ainda poder interceder por ti, pela tua casa e por todos aqueles que estão ao seu redor. Gratidão a Deus por esta tão rica oportunidade. O bom dia também vai para os meus irmãos que está aqui na companhia da minha princesa. Bom dia também para o meu amigo Joel Costa. Bom dia, meu irmão. A casa é nossa. Sois bem-vindo em nome de Jesus. Bom dia e a paz do Senhor. Para minha linda Edna Moraes do meu coração.
Bom dia, minha linda Edna. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda e querida Nunes Marlúcia. Que saudade de você. Um grande abraço, minha princesa. Saudade de poder te dar um bom dia, né? Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Débora Cristina. Sois bem-vinda em nome de Jesus, Débora. A casa é nossa. Deus abençoe você. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Lauriane Moraes do meu coração. Te amo, princesa minha. Receba aí um beijo e um abraço meu e do Espírito Santo também. Bom dia e a paz do Senhor para a minha linda Luzia, eu já falei. Bom dia e a paz do Senhor para a minha linda Maria Lucena do meu coração. Bom dia, meu amor. É uma alegria ter a sua companhia. Bom dia e a paz do Senhor para a minha linda Maria de Fátima, minha companheira. Como é que você está? Espero de coração de que você esteja bem. Bom dia e a paz do Senhor. Deixa eu voltar lá. Peraí. Voltou tudo aqui. Bom dia para minha linda Cláudia Abreu, a minha princesa. Bom dia, minha linda do meu coração. Ela está dizendo que lá onde ela está, tá muito frio, tá bem frio. Mas tá gostoso, ó glória, então tá bom, tá frio, mas tá gostoso, amém. Glória a Deus. Tem gente que gosta do frio, né? Eu gosto do frio também. Eu gosto do frio para comer, eu gosto do frio para dormir, eu gosto do frio para um monte de coisa. O frio só é ruim para levantar. Nesse friozinho, Jesus amado, dá vontade de você ficar debaixo das cobertas, mas Deus está nos dando vitória e estamos ficando de pé. Bom dia para Lu Alves, a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Bom dia e a paz do Senhor para Andrelin a Valdevino, a paz do Senhor, bom dia, Deus abençoe, é uma alegria ter a sua companhia. Bom dia e a paz do Senhor para Verônica, Deus abençoe, minha princesa, bom dia, é uma alegria ter a sua companhia, até rimou, glória a Deus, misturado com aleluia. Bom dia para minha linda princesa Rosana Falcão do meu coração. Princesa minha, bom dia, bom dia. Como é que você está? Espero de coração de que você esteja bem. Bom dia e a paz do Senhor para a minha linda Michele. Bom dia, minha princesa, a paz do Senhor, meu coração. Sois bem-vinda em nome de Jesus. Bom dia e a paz do Senhor para todos os meus irmãos que nos acompanham ao vivo aqui pelo Instagram e também logo, daqui a pouco, você que vai ter acesso a este devocional, sois bem-vindo, a paz do Senhor Jesus, que a paz que excede todo entendimento alcance a tua alma, o teu coração, a tua família. É um prazer ter a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, juntinho de cada um de vocês. Gratidão por reservar um período do seu dia, gratidão por reservar um período do seu tempo para meditar na palavra de Deus juntamente comigo. Continuemos dando prioridade à palavra de Deus, que a palavra de Deus não se aparte da nossa boca, não se aparte do nosso coração, que a palavra de Deus esteja constantemente na nossa mente, na nossa boca, no nosso coração, na nossa história, nos nossos dias, no meio da nossa família, que a palavra de Deus seja a nossa base, que a palavra de Deus seja o nosso norte, que a palavra de Deus seja o nosso mapa, que a palavra de Deus, irmão, esteja constantemente conosco. Quando nós descobrirmos o segredo, que é a palavra de Deus, irmão, sem ela a gente não fica não. Vamos lá então, vamos recapitular em rápidas palavras aquilo que o Senhor nos permitiu aprender nesta semana. Nesta semana estamos com o tema ceifeiros, né? Nós estamos com o tema ceifeiros. O Senhor nos convida a trabalhar na sua seara. O que são ceifeiros? Trabalhadores à disposição para trabalhar no reino de Deus, para trabalhar no âmbito, né, espiritual. Nós precisamos trabalhar como nós precisamos sustentar a nossa casa, precisamos ganhar o nosso pão. Sim, precisamos, e Deus vai nos dar esta oportunidade, vai nos dar saúde para poder ganhar o nosso pão de cada dia. Mas o Senhor está
precisando de ceifeiros para a seara. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, né? E nós aprendemos um pouquinho nesta semana do porquê que é difícil ser um ceifeiro, porquê que está cada vez mais escasso. Se no tempo de Jesus era difícil, hoje, né, também temos essa dificuldade das pessoas abrir mão de alguma coisa para poder trabalhar para o Senhor. Ser um ceifeiro é trabalhar sem esperar receber nada em troca. No sentido, não receber dinheiro em troca, não receber reconhecimento humano em troca. Todo o nosso reconhecimento vem da parte de Deus. Não vem dos homens, não vem em forma financeira. Deus pode te honrar, pode. Deus pode te abençoar, claro que pode. Deus pode te fazer igual Jó, irmão, te fazer o mais rico desta terra. Deus pode. Sempre com um propósito claro, mas porém ele está procurando ceifeiros, esses ceifeiros que trabalham sem esperar absolutamente nada em troca. A palavra de Deus nos ensinou nesta semana, na segunda-feira não tivemos, mas na terça-feira nós aprendemos que uma das funções dos ceifeiros é ter ensinadores dentro das sinagogas. Qual é a função dos ceifeiros? Alcançar vidas. Tá? Alcançar vidas e fazê-las se aproximar de Deus, fazê-las alcançar vida eterna. E tendo o ensinamento dentro das sinagogas é uma forma de alcançar vidas, é uma forma de trazer o conhecimento da palavra de Deus às pessoas, ao ponto de nós vivermos uma vida para a glória de Deus. Mas por que muitas das vezes está escassos esses ensinadores dentro das sinagogas? Porque o povo quer ouvir e ver o que quer. Não quer ouvir e ver o que Deus tem para apresentar. Por que é difícil? Por que está cada vez mais difícil termos verdadeiros ceifeiros dentro das sinagogas? Porque vaso de casa não tem honra, profeta de casa não tem honra. Quando um profeta de casa traz a verdade, traz o ensino, o povo se ira, se revolta e quer matar o profeta. A palavra de Deus nos mostra que ser ceifeiro ensinando dentro das sinagogas não é fácil. Porém, a palavra de Deus nos ensina que Cristo é o nosso maior exemplo. Jesus Cristo não teve honra dentro da sua própria casa, porém, não deixou de trazer ensinamentos dentro das sinagogas. Jesus Cristo foi ameaçado de morte, literalmente queriam tirar a sua vida. Porém, ele não deixa de trazer ensinamentos dentro das sinagogas. O Senhor está dizendo, eu preciso de ceifeiros, ao ponto de, mesmo não tendo valor, continue ensinando, ao ponto das pessoas quererem tirar a sua vida, mas continue ensinando. Preciso de ceifeiros para a minha obra. Na quarta-feira, nós aprendemos que outra função do ceifeiro é trazer o conhecimento do evangelho, é ser um missionário, uma missionária, trazer o conhecimento às vidas sobre o evangelho, quem é Cristo, trazer uma mensagem de salvação, uma mensagem que tira do inferno e traz para a vida eterna, aquela mensagem que tira a pessoa da escravidão e traz ela para a liberdade, aquela mensagem que traz uma perspectiva diferente, uma visão diferente, e somente o evangelho de Cristo pode proporcionar isso. Então, fomos convidados também, uma das funções dos ceifeiros é trazer o conhecimento do evangelho. E por que muitas das vezes é difícil encontrar pessoas dispostas a serem missionários ou pregarem o evangelho? Porque isso mexe com o inferno. E o inferno se levanta de uma forma ao ponto de prender você. Mas o que foi que eu fiz? Eu acabei de trazer o amor. Eu estou compartilhando o amor, estou compartilhando a salvação, estou compartilhando uma mudança de vida, estou trazendo a oportunidade para uma alma sair das garras do diabo e ir para os braços do Pai. É tão bom tirar uma pessoa que está totalmente entregue à depressão, entregue à loucura, entregue a uma vida desgostosa, a uma vida que a pessoa só chora, só amargurada, e faça com que ela tenha a oportunidade de ter uma vida feliz, alegre, de paz. Mas eu vou ser preso por quê? Justamente porque você está pregando o evangelho. O nome de Jesus Cristo incomoda o inferno. Dizer que Jesus Cristo está vivo incomoda o inferno. Dizer que Jesus Cristo salva incomoda o inferno. Dizer que Jesus Cristo quer fazer desta alma uma alma livre, liberta, incomoda o inferno. Então você vai ser perseguido, você vai ser odiado, você vai ser preso, porque você está resgatando uma alma do inferno e trazendo ela para os braços do Pai. A palavra de Deus diz que é difícil, porque
missionários ou uma pessoa que se importa com almas, ele é uma pessoa que não visa o financeiro, ele não tem prata, ele não tem ouro, mas o que ele tem e o que ela tem, ele oferece vida eterna, vida com abundância, Jesus Cristo, uma vida de salvação, uma vida, irmão, de plena paz e santo gozo. A palavra de Deus vai dizer que o missionário não visa, o missionário não vai oferecer dinheiro, mas vai oferecer o dono do ouro e da prata. O missionário não vai oferecer apenas a cura, mas vai oferecer o dono da cura. O missionário não vai oferecer uma vida de paz momentânea, mas vai oferecer uma vida eterna, de paz eterna. A palavra de Deus vai dizer que são poucos aqueles que querem abrir mão do seu conforto para se importar com as almas, abrir mão do seu conforto, abrir mão dos seus dias de tranquilidade, de estabilidade financeira para viver totalmente na dependência de Deus. A palavra de Deus diz que ser um missionário, ter este amor pelas almas é raro. Uma pessoa abrir mão do seu trabalho. Se Jesus Cristo chega hoje na sua vida e fala, eu te convido a abrir mão do seu trabalho, a abrir mão da faculdade, a abrir mão desta segurança que você tem dentro da tua casa, para ir para um lugar onde você não sabe se vai voltar vivo ou não, para ir para um lugar onde você não vai ter acesso ao conhecimento, mas pelo contrário, você vai trazer o conhecimento que é o Evangelho. Estou te convidando para poder perder suas noites de sono, para poder se importar com almas que estão aí escravizadas por Satanás. Poucos vão dizer, eis-me aqui, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. A palavra de Deus nos diz que ser um missionário não é fácil, mas vou te falar uma coisa, ser missionário pode não te garantir estabilidade financeira, pode não te garantir uma vida confortável, mas eu te garanto que em nenhum lugar você vai ver tanto a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Você em nenhum outro lugar vai ver o cuidado de Deus tão próximo quanto se colocando na posição e aceitando o chamado. O chamado não é para qualquer um, o chamado de ceifeiros é para todos, mas a função é Deus que dá a cada um. Você se disponibiliza como ceifeiro, mas é Deus que vai dizer se você vai ensinar na sinagoga, se você vai se tornar um missionário. É Deus que vai dirigir os teus passos. Não são todos que têm o chamado para a missão. Deus não está mandando você hoje abrir mão de tudo para poder ir para a obra missionária em um país onde você não sabe absolutamente nada. Não, Deus está chamando os ceifeiros. Eu estou precisando de ceifeiros. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Eu preciso que vocês roguem ao Pai para que envie ceifeiros para a seara. Se você não tem o chamado para ser um ensinador ou ser um missionário, Deus está falando, então ore, porque é necessário que haja ceifeiros dispostos e à disposição. A palavra de Deus nos ensina também que ceifeiros também são chamados para poder impor as mãos sobre os enfermos e serem curados e expulsar os demônios daqueles que estão sendo oprimidos, ou seja, sentir compaixão de qualquer um, de qualquer pessoa que chegar na porta aí da tua casa. A palavra de Deus diz que ceifeiros são aquelas pessoas que se importam com almas, se importam com vidas, eles amam as pessoas. Eles se importam com as pessoas, se compadecem das pessoas. Mas quem? Não sei, nunca nem vi. Mas se bateu na minha porta, precisando de uma oração, eu tenho que estar pronto e à disposição. Ah, mas quantas vezes eu já orei, a pessoa foi curada e ela nem sequer voltou para agradecer. Não tem problema. O Senhor está dizendo, eu preciso de ceifeiros que tenham compaixão. De quem? De qualquer um. Fazer o bem sem olhar a quem. E impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Expulsando os demônios da vida daquela que está sendo oprimida. Se o demônio da vida daquela pessoa foi expulsa e depois ela quiser voltar para o mundo e continuar vivendo uma vida no mundo, o problema é da pessoa. Se a pessoa que foi curada não quer nem voltar para agradecer e nem reconhecer absolutamente quem é Jesus, não tem problema. Ela faça a sua escolha. O que você, como ceifeiro, tem que estar é pronto, orando, jejuando, pedindo dons espirituais, pedindo que você tenha o discernimento do Espírito, pedindo para que você tenha o dom da cura, pedindo para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você esteja à disposição, independente se estas almas, se estas vidas reconhecerem Cristo ou não, o teu papel como ceifeiro é estar à disposição. Jesus Cristo não deixava de curar alguém só porque ele sabia que a pessoa não iria
segui-lo, ou que não iria reconhecê-lo, não. Jesus Cristo curava, independente da pessoa seguir ele ou não. Deus expulsava os demônios, independente da pessoa seguir ele ou não, crer nele ou não. Irmão, o meu papel é me colocar à disposição da seara. Ah, é macumbeiro, estenda a mão e cura a enfermidade. É feiticeiro, estenda a mão e expulsa os demônios. Mas depois vai voltar para a macumbaria. Aí o problema dele com Deus, o teu papel como ceifeiro é fazer a tua parte. É dar a oportunidade desta vida ser alcançada com a glória de Deus, com o poder de Deus. Se haverá um retorno ou não, é ela com Deus. O que eu não posso é deixar de fazer por causa da ingratidão das pessoas. O que eu não posso é estar despreparado quando alguém bater na minha porta. E isso eu não posso estar. Mas eu sempre tenho que estar pronto. Pronto para atender a necessidade de alguém, não importando quem seja. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de ser ceifeiros porque fica escolhendo para quem deve orar, fica escolhendo a quem ele vai lá expulsar o demônio. Não, irmão, não estou aqui para escolher. Todos que chegaram até Cristo, todos que trouxeram até Cristo, todos que Deus teve o contato que Jesus Cristo não ficou indiferente. Jesus Cristo sentiu compaixão. Jesus Cristo mostrou para mim que é um grande exemplo de ceifeiro, um grande exemplo de trabalhador. E hoje, irmã Raquel, vamos continuar aprendendo um pouquinho mais. Recapitulamos um pouquinho, deu para ter uma noção do que nós aprendemos nessa semana. Confesso para os irmãos que foi uma semana de aprendizado, do início até o fim. Será um momento de aprendizado. A palavra de Deus, o versículo diário de hoje está, nós meditamos, irmãos, sempre em Mateus no capítulo de número 9, tá? Acredito que seja do versículo 34 em diante. Nós tivemos ali um momento bem, toda esta semana, a nossa base foi ali, em Mateus capítulo 9, claro que nós pegamos os exemplos em outros livros, mas a base está ali, em Mateus capítulo de número 9. Na terça-feira lemos o versículo de número... Na terça-feira lemos o versículo de número 37, na quarta-feira lemos o versículo de número 38 e ontem lemos o versículo de número 36. Maravilhoso, tudo isso que nós aprendemos tem base bíblica e revelado pelo Espírito Santo de Deus. Não contei ali nada de mim mesma, veio tudo da parte de Deus e como sou grata a Deus por me permitir ter o Espírito Santo de Deus revelando a mim a sua palavra. Hoje o versículo diário está em João capítulo 4, versículo de número 37. João, capítulo 4, versículo de número 37. Aonde fica o livro de João? Vai um pouquinho mais para o final. Antes do livro de João, temos o livro de Lucas. Depois do livro de João, o livro de Atos. João é um dos discípulos que eu mais amo. Sempre vou deixar aqui a minha consideração. Todas as vezes que eu chegar no livro de João, vou deixar a minha consideração. Até rimou para a glória de Deus. A palavra de Deus, achou? Leia comigo. Não achou? Não tem problema não. Às vezes você não pode, está dirigindo, está trabalhando, está fazendo algo que te impossibilita de ter a palavra de Deus aí. Então abra o teu coração, os teus ouvidos e vamos crescer juntos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. João capítulo 4, versículo de número 37 vai dizer assim: porque nisso é verdadeiro o ditado. O Senhor Jesus Cristo está dizendo um ditado. Ele diz que é verdadeiro. Porque nisso é verdadeiro o ditado que diz: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Vamos lá? Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. A palavra de Deus vai me ensinar que para que eu me torne um ceifador, vai ter alguém que semeou, né? Então veja que em um campo, né, quando você vai fazer a ceifa é colher, é fazer uma colheita, né? Para que eu ceife, para que eu seja um ceifador, né, uma pessoa à disposição para trabalhar, para fazer a colheita, para ver a glória de Deus, para ver os sinais, os prodígios e maravilhas, para que eu, né, veja tudo aquilo que a palavra de Deus me dá a oportunidade de viver, eu tenho que entender que vai ter um que passou por ali e semeou, né? Então, a palavra de Deus vai dizer assim: Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Ou seja, a honra nunca vai ser de quem semeou e a honra nunca será de quem plantou,
mas vai ser daquele que deu o crescimento. Por quê? Se o que planta não cresce, como é que eu ceifo? Então, para que todos se alegrem, né, é necessário que haja a boa e poderosa mão de Deus agindo por nós. Ou seja, eu não devo colocar aquele que semeia maior do que aquele que ceifa. Aquele que semeia tem a mesma honra daquele que está colhendo, ou seja, tem a mesma alegria daquele que está colhendo. Então, tudo é para a glória de Deus Pai. O que semeia é para a glória de Deus Pai. E o que colhe é para a glória de Deus Pai. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Eu não posso pegar a honra para mim. Como ceifador, eu tenho que ter a humildade que se um dia Deus está me permitindo colher ou viver algo, é porque alguém plantou lá atrás. Deus deu o crescimento e hoje eu estou tendo a oportunidade de colheita. Quando nós chegamos em João no capítulo de número 4, quando nós iniciamos o capítulo de número 4, você vai ter a passagem da mulher samaritana. Jesus Cristo, enquanto se assenta para conversar com ela, os discípulos vão atrás de comida, vai atrás de algo para comer. Jesus Cristo está cansado, mas ele se assenta no lugar certo, tem o diálogo com uma mulher samaritana. A palavra de Deus vai dizer que antes de Jesus Cristo começar a sua jornada para chegar até Samaria, a palavra de Deus diz uma frase que muitas das vezes acho que você já ouviu em algumas mensagens. Era necessário passar por Samaria. Era necessário que Jesus Cristo fosse a Samaria. Por quê? Naquele momento, Jesus Cristo ia ter o privilégio de colheita. Teria o privilégio de usufruir de uma colheita. Enquanto Jesus Cristo, como ceifeiro, como ensinador das sinagogas, quase morreu, enquanto Jesus Cristo, como ceifeiro, anunciando o evangelho, eles procuravam ele à torta e à direita para poder prendê-lo, para poder açoitá-lo, enquanto Jesus Cristo, na sua caminhada, ele estendia as mãos sobre os enfermos e curava, e muitas das vezes não recebia o retorno da gratidão. Certa feita, Jesus Cristo curou 10 leprosos, apenas um voltou e um deles era samaritano. A palavra de Deus vai dizer que enquanto Jesus Cristo curava e as pessoas nem sequer voltavam para agradecer, enquanto Jesus Cristo sempre estava pronto para expulsar o demônio de alguém ou libertar alguém da escravidão, da opressão de Satanás, e muitas das vezes não conseguia com que esta pessoa o seguisse, a palavra de Deus diz que chega um momento na vida do ceifeiro, um momento em que ele tem o privilégio da colheita, o momento em que ele tem a alegria da colheita. Nem sempre é só tristeza, nem sempre é só momentos difíceis. Vai ter momento de colheita. Esta semana nós passamos pelos momentos difíceis, né? Porque o ceifeiro muitas das vezes abre mão de ser ceifeiro por causa dos momentos difíceis. Mas o Senhor Jesus Cristo, neste momento, vai mostrar para nós que o momento da vida de ceifar, o momento de colheita é muito bom. É um momento alegre, é um momento feliz. A palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo termina o diálogo com esta mulher samaritana, que ela deixa o seu vaso ali e vai até a sua cidade para compartilhar a notícia de que Jesus Cristo era aquele que havia de vir, a palavra de Deus diz que neste tempo os discípulos chegam. E quando eles chegam com a comida. E quando eles vêm até Jesus Cristo, isso está registrado do versículo 1 até o versículo de número 42. A palavra de Deus diz que os discípulos chegam e diz: mestre, trouxemos comida para o senhor pode então comer aí, matar a sua fome, né? A fome do seu corpo. Naquele momento, quando os discípulos chegam com a comida, Jesus Cristo estava saciado. Estava saciado não porque já havia comido, saciado porque estava chegando o momento dele usufruir um pouquinho da colheita. Estava chegando um momento tão gostoso na vida de Jesus Cristo que ele até perdeu a fome. Naquele momento em que ele consegue ganhar uma alma, quando ele consegue realmente fazer com que alguém o reconheça, ao ponto de anunciá-lo, ele está tão feliz, alegre, que ele perde a fome.
A alegria de um ceifeiro não é ter uma mesa farta. A alegria do ceifeiro não é ter o que comer para matar a fome deste corpo. A alegria de um ceifeiro é ver o seu trabalho valer a pena. É ter uma recompensa do seu trabalho. Quem é que gostaria de trabalhar dia após dia em uma empresa e no momento de receber o seu salário, o patrão chegar e falar assim: não tem salário, você não é digno do salário. Você trabalhar dia após dia, cansar muitas das vezes, debaixo de sol, debaixo de chuva, e chegar no dia e a pessoa simplesmente falar: nem te conheço, não sei nem quem você é. Era mais ou menos o que Jesus Cristo recebia em troca. Jesus Cristo chegava nas sinagogas e compartilhava a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. E as pessoas muitas das vezes não o reconheciam. Ele estendia as mãos e curava os enfermos, mas muitas das vezes não o reconheciam. Mas naquele momento, a colheita chegou para ele. O momento da colheita chegou. E quando os discípulos chegam e falam: mestre, come, porque nós trouxemos comida. Ele falou assim: não, eu não estou com fome. Eu não estou com fome. Olha só. Porém, ele disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. O alimento que satisfaz a mim é uma comida que vocês não conhecem ainda. E Jesus Cristo disse, versículo de número 33, então os discípulos diziam uns aos outros: será que ele já comeu? Será que alguém já trouxe alguma coisa para ele comer? Será que alguém antes de nós chegar já deu alguma coisa para ele comer? E Jesus disse: a comida que traz alegria, a comida que satisfaz, é eu fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus Cristo, a sua alegria naquele momento era ter o prazer de colher um pouquinho do fruto do seu trabalho. O Pai havia enviado para alcançar as almas e naquele momento alguém o reconheceu, alguém o aceitou. Uma mulher, irmão, samaritana, uma mulher, irmão, que tinha uma vida totalmente torta, uma mulher que ninguém dava valor a ela, uma mulher que ninguém dava valor para a sua história, mas depois que ela encontra Jesus e reconhece Jesus, aquela mulher não sabe a alegria que ela trouxe ao coração do mestre. Aquela mulher não sabe a alegria que ela trouxe ao coração de Jesus ao dar a oportunidade dele colher pelo menos um pouquinho. O que Jesus Cristo plantou. Eu não tive o trabalho de plantar, mas eu estou colhendo. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, a alegria do ceifeiro, o prazer do ceifeiro, a satisfação do ceifeiro não é ter uma mesa farta, não é ter comida para alimentar este corpo, mas é fazer a vontade daquele que enviou. Por isso que é difícil achar ceifeiros, porque o que você quer? Uma mesa farta, você quer matar a fome aí do teu corpo, você sente mais prazer às vezes de estar numa festa de casamento, em uma pizzaria com os amigos, numa churrascaria É pecado isso? Não, irmão, não é. Mas a alegria de um ceifeiro não é isso. A alegria do ceifeiro é colher o fruto do seu trabalho. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Jesus Cristo faz uma comparação aqui. Naquele tempo havia se plantado, mas ainda para começar a colheita demoraria ainda uns 4 meses. Mas Jesus Cristo não estava olhando com os olhos carnais.
Jesus Cristo não estava se referindo àquelas plantações, né, de trigo, aquelas plantações lindas que podia se observar quando se fazia aquelas longas caminhadas e jornadas. Jesus Cristo não estava olhando para o que é físico, mas Jesus Cristo estava olhando para o que é espiritual. Porque a preocupação de um ceifeiro não é as coisas desta vida, mas são as almas sendo alcançadas. Jesus olhava para os discípulos e dizendo: será que vocês não conseguem enxergar a plantação que eu estou vendo? Ah, se vocês pudessem enxergar como eu enxergo. Se você pudesse olhar para as almas como eu enxergo. Se você pudesse enxergar, é como uma plantação de trigo e almas sendo prontas para a colheita. Se vocês pudessem enxergar o que eu estou enxergando agora, se vocês pudessem enxergar as almas como eu as enxergo, vocês entenderiam a satisfação da minha alma. Vocês entenderiam a minha alegria de saber que o tempo da colheita chegou. O tempo da colheita chegou e é agora. Eu vou começar, mas vocês vão dar continuidade. Jesus Cristo enxergava as almas como uma grande plantação que já estava pronta para colher. Será que você consegue enxergar os campos brancos? Será que você consegue enxergar o mundo como uma grande plantação e as almas prontas para a colheita? Será que você consegue enxergar? Irmãos, me dê só um minuto, que eu preciso pegar um cabinho aqui. Só me dê um minuto, por favor. Cheguei. Os irmãos me perdoem, eu precisava de um cabinho aqui. Me perdoem. Voltei. Senão, eu não consigo terminar a live. Então, naquele momento, Jesus Cristo compartilha com os discípulos, dizendo: ah, se vocês pudessem enxergar os campos como eu enxergo, pronto para a colheita. Chegou o momento em que vocês estão colhendo algo que vocês nem plantou. No versículo que diz assim: o que ceifa e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. A palavra de Deus vai dizer que quem semeia e quem ceifa, quem tem a função de semear e quem tem a função de ceifar, são ambos trabalhadores. E ninguém fica com inveja de ninguém. O ceifeiro não fica com ciúme ou inveja de quem planta, e quem planta não fica com ciúme e com inveja de quem colhe. Ceifeiros, trabalhadores à disposição, que trabalham para o reino, eles se alegram apenas de estar fazendo aquilo que eles têm que fazer. Os profetas, vocês não viam eles reclamando: é porque nós estamos profetizando, mas nós nem vamos colher aquilo que estamos profetizando. Estamos profetizando a vinda do Messias, mas nem vamos ver a vinda do Messias. Estamos profetizando que o Filho de Deus vai vir, mas nem vamos ver o Filho de Deus vindo. Você não vê eles reclamando, pelo contrário, vê eles até o seu último suspirar, profetizando e cumprindo a vontade daquele que o enviou. Assim, o ceifeiro não fica com ciúmes daqueles que profetizaram lá atrás, aqueles que vieram antes. Pelo contrário, ambos se regozijam, ambos se alegram de poder estar fazendo o seu papel, de estar fazendo a sua missão, de estar fazendo a sua função. Assim, você não pode ficar olhando para quem prega, se Deus te chamou para cantar. Assim, aquele que canta não pode ficar olhando para quem prega. Aquele que foi chamado para trazer o ensino da palavra dentro da sinagoga não deve ficar com ciúmes daqueles que pregam o evangelho. Aqueles que pregam o evangelho
evangelho não pode ficar com ciúme daqueles que ensinam a palavra de Deus dentro das sinagogas. Também, aquele que prega o evangelho e ensina nas sinagogas, não deve ficar com ciúmes, nem inveja daqueles que impõem as mãos nos enfermos e eles são curados, nem daqueles que têm também a autoridade para expulsar o demônio da vida das pessoas. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua missão no tempo oportuno, cada um contribuindo para a seara. Um planta, um rega, outro colhe, mas é Deus quem dá o crescimento. Toda honra, toda glória é dada ao Senhor. A alegria de todos, a alegria do que semeia, a alegria do que rega, a alegria do que colhe, a alegria de todos, porque todos estão cumprindo o seu papel, a sua função e a sua missão. Porque está cada vez mais difícil de encontrar ceifeiros, porque está cada um ficando com ciúmes e com inveja daquele que está fazendo a outra coisa. Enquanto você deveria estar orando, você fica falando daquele que está pregando. Enquanto aquele que deveria pregar, não, fica reclamando daquele que não está orando. Então ninguém faz o seu papel, ninguém faz a sua missão. E aí é o campo branco para a colheita e ninguém colhe nada. Por quê? Os ceifeiros estão preocupados aí, olhando um para o outro, sem cada um fazer a sua função. Mas Jesus Cristo está dizendo, aqueles que se colocam à disposição, tanto para semear, quanto para poder colher, ambos vão receber galardão. Você não vai ficar sem galardão. Você não vai receber aqui na terra, mas você tem um galardão sendo acumulado na eternidade. A palavra de Deus diz, não acumuleis tesouros na terra, aonde a ferrugem, né, aonde o ladrão mina e rouba, aonde a ferrugem consome, né, as traças começam a corroer aí, e o Senhor está dizendo, acumule tesouros no céu. E como é que você acumula tesouros no céu? Ajuntando galardão no céu. E o que é esse galardão? A recompensa daqueles que trabalharam aqui. O missionário recebe a sua recompensa aqui? Não. Aquele que ensina a palavra de Deus recebe sua recompensa aqui? Não. Aqueles que pregam o evangelho nas ruas, né, nas outras cidades, em outros países, recebem seu galardão aqui? Não. Aqueles que expulsam os demônios e curam os enfermos receberão o seu galardão aqui? Não. Ele sabe que a sua alegria é de estar cumprindo a sua função, mas sabe que o seu galardão é na eternidade. Aí você fica esperando a recompensa aqui. Aí a recompensa aqui não vem. A honra aqui não vem, aí você fica desanimado e para de trabalhar. Mas o Senhor está dizendo, não para de trabalhar não, meu filho. Tu tá juntando um tesouro aqui no céu e você não sabe o galardão que eu tenho para te dar. Você não sabe a honra que eu tenho para te dar. Se eu fosse você, eu continuava pregando o evangelho, eu continuava ensinando a palavra, eu continuava expulsando os demônios, eu continuava colocando as mãos sobre os enfermos e sendo curado. Eu continuaria fazendo a minha função nesta seara, porque o galardão é certo. Todos receberão galardão. Jesus Cristo naquele momento está tendo a oportunidade de usufruir um pouquinho da alegria, irmão, da alegria de usufruir um pouquinho do seu trabalho. E qual é a alegria? Vendo as almas se rendendo, vendo as almas tendo de novo contato com o Pai, tendo as almas tendo a oportunidade de salvação. A alegria de receber um pouquinho de retorno. É só um pouquinho. O retorno aqui, que Jesus Cristo, não é a comida que mata a fome do corpo. Não é o dinheiro que paga as suas contas. Não é ter uma conta abastada. Todo mundo gostaria de ter uma conta, claro, todo mundo gostaria de ter uma estabilidade financeira boa. Mas Jesus Cristo está dizendo, estes ceifeiros se alegram de estar vendo, irmão, o seu trabalho surtindo efeito, o seu esforço fazendo efeito, alguém reconhecendo, alguém aceitando, alguém entendendo que ele é o Filho de Deus, aquele que havia de vir. É as pessoas olhar para você, qual é a recompensa do ceifeiro? Reconhecer você como filho de Deus, como filha de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, como serva de Deus, como servo de Deus. Essa é a nossa recompensa. A minha recompensa não é financeira. A minha recompensa não é ser alimentado, né? Tipo assim, me oferecer uma mesa farta. Não, a minha recompensa é você me reconhecer como mulher de Deus. Pronto. Já ganhei o dia. É fazer você reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí ele diz, porque o que ceifa recebe galardão. Aquele que trabalha recebe galardão.
e ajunta fruto para a vida eterna. O que é ajuntar fruto? Você está ganhando almas. Aqueles que ministram dentro ensinam dentro das sinagogas, que traz o conhecimento para as vidas que estão ali dentro, estão fazendo com que elas permaneçam. Aqueles que anunciam o evangelho estão dando a oportunidade para que elas venham a permanecer. Aqueles que estão sendo curados e expulsados do demônio também estão tendo a oportunidade de ter o contato com Cristo de uma forma diferente, mas tendo o conhecimento que existe Jesus Cristo, para que eles também permaneçam. Ajuntam frutos. Irmão, frutos para a vida eterna são almas alcançando o que você alcançou. Eu vou me alegrar quando outras pessoas chegarem aonde eu vou chegar. Qual é a minha alegria? Chegar no céu sozinha? Qual é a minha alegria? Chegar lá no céu e não ter ninguém para me compartilhar a alegria? Não, a minha alegria está lá no céu. Mas ver aquela pessoa que foi curada. É chegar no céu e ver aquela pessoa que foi liberta. É chegar no céu e ver aquela pessoa que estava dentro das sinagogas aprendendo a palavra de Deus. É chegar no céu e ver aquela vida que foi alcançada pelo evangelho. Essa é a minha alegria. Essa deve ser o meu prazer. Vida eterna, em João, a palavra de Deus vai dizer: eu vos chamei para que vá e dê frutos, frutos dignos de arrependimento. Quais esses frutos? Almas, vidas, sendo alcançadas e tendo a oportunidade de reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Esta é a minha alegria, deve ser a minha alegria. Mas sabe qual é a alegria de muitos? Quando colocam uma mesa farta diante deles. Sabe qual é a alegria de muitos? Quando colocam muito dinheiro dentro do seu bolso. Sabe qual é a alegria de muitos? É quando eles são ovacionados e aplaudidos. Sabe qual é a alegria de muitos? É ele receber os primeiros assentos. Sabe qual é a alegria de muitos? Receber o seu galardão ainda aqui na terra. Irmão, o que você receber aqui na terra, recebeu. Mas o que você acumula na eternidade é para a eternidade. Tudo que você pega aqui já foi, já recebeu, não vai receber mais. Mas o que eu acumulo na eternidade, irmão, é para a vida, menino, eterno. Eu trocaria a minha salvação por um pouco de dinheiro no bolso? Não. Trocaria a minha salvação por uma exigência do que ter na mesa? Não. Trocaria a minha salvação por aplausos e fama? Também não. Tudo isso passa. A comida acaba, o dinheiro acaba, a fama acaba, tudo passa, mas as palavras de Deus não passam, a promessa de Deus não passa, Deus não passa, é eterno, o Filho não passa, é eterno, o Espírito Santo não passa, é eterno, o céu não passa, é eterno. Vou trocar por uma recompensa aqui na terra? Não, muito obrigado. Jesus Cristo diz, assim ambos vão se regozijar. Na onde? Na vida eterna. Lá eu vou encontrar, verei anjos e querubins ali reunidos. O que eu vou ver lá, irmão? Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra de Deus. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Irmão, quando eu chegar lá, eu vou ver tantos que semearam quanto os que ceifaram. Ambos vão se alegrar juntos. Ambos vamos nos alegrar de porque nós cumprimos o nosso papel, cumprimos a nossa missão. Ah, mas aqueles que ceifam é mais legal, é melhor do que aqueles que semeiam. Independente, irmão, qual seja melhor ou não, o importante é cada um fazer o seu papel e a sua função. Todos vão se alegrar. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. É cada um fazendo o seu papel. É eu fazendo o meu papel hoje, amanhã eu vou deixar de existir, mas outro vai estar no meu lugar cumprindo, vai dando continuidade. Eu vou plantar um pouquinho hoje, aí depois eu vou colher o que plantaram um dia, você vai um dia colher o que alguém plantou, mas um dia você também vai ter a oportunidade de plantar alguma coisa, e alguém vai colher aquilo que você plantou, e assim, irmão, assim vai indo até Jesus voltar. E vamos vivendo, trabalhando. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, né? O Salvador do céu descendo virá
Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar. É coisa linda. Bora lá. E muitos, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor não estava naquele alimento que os discípulos trouxeram, mas a alegria do Senhor estava de ele colher um pouquinho daquilo que ele estava tendo a oportunidade para colher. Jesus Cristo, naquele momento, quando a mulher samaritana vai até a cidade e ela anuncia Jesus Cristo, estes homens voltam e diz: fica, Senhor, mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes de falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. O que lá em casa, lá em Nazaré, Jesus Cristo quase foi morto, em Samaria, eles implorando para Jesus ficar. E olha que a palavra que Jesus Cristo trouxe àquela mulher não foi uma palavra muito boa, não. Foi uma palavra de conserto. Vai lá, chama o teu marido. Ah, não tem marido? Pois é, não tem, porque já tivesse 5 maridos. E ainda o que você tem não é teu. Aquela mulher recebeu o que ela precisava e sentiu alegria. O povo de Samaria, o povo samaritano, tinha todos os motivos para desprezar Jesus, como muitos fizeram em Jerusalém. Mas eles imploravam, dizendo: fica conosco, Senhor. Fica mais um pouquinho. Como Jesus Cristo gostaria de ouvir esta palavra? Fica mais um pouquinho. Porque Jesus Cristo, em todo lugar que chegava, tinha que sair fugido. Porque o povo, os sacerdotes, os escribas e fariseus, encontrando uma forma de matá-lo, uma forma de prendê-lo, uma forma de tirá-lo de circulação. Mas os samaritanos dizendo: fica mais um pouquinho. Ensina-nos mais um pouquinho. Fica conosco, Senhor. Como é bom ter a tua presença aqui. Os samaritanos fazendo o que Jesus Cristo queria que o povo de Jerusalém fizesse. Mas os samaritanos fez. Jesus se sentiu feliz, alegre, satisfeito. A Bíblia diz que Jesus Cristo fica ali por mais 2 dias. Mais 2 dias Jesus fica ali. E nesses 2 dias, as pessoas ouvindo os ensinamentos do Mestre, não precisou de muita coisa. Não precisou ver sinais, prodígios e maravilhas. Apenas Jesus Cristo falando, ensinando, foi o suficiente. Aí aqueles homens chegaram na mulher samaritana e disseram assim: agora, nós não cremos nele só por causa das tuas palavras. Nós cremos nele porque nós ouvimos ele. E agora nós cremos no que nós ouvimos. Não cremos só naquilo que você testemunhou, mas cremos porque ouvimos. E como é bom ouvi-lo. Como é bom ter a oportunidade para ouvi-lo. Nós acreditamos que ele é o Filho de Deus, aquele que havia de vir. Como Jesus Cristo gostaria de ser recebido dentro das sinagogas. Desta forma. Como Jesus Cristo gostaria de ser reconhecido assim em Jerusalém. Mas naquele momento Jesus Cristo sentia a alegria. Ele está satisfeito, ele nem precisa comer.
ele sente tanta alegria que ele nem precisa comer, porque ele está satisfeito de ser reconhecido. A alegria de um trabalhador é ser reconhecido. A alegria de Jesus é ser reconhecido. A alegria de um ceifeiro não é ter comida farta, dinheiro no bolso, mas ser reconhecido como homem e mulher de Deus. Para você ser reconhecido como homem e mulher de Deus, você não precisa ser recebido como rei. Para você ser reconhecido como homem e mulher de Deus, você não precisa ser tratada como uma rainha. Basta alguém olhar para você e reconhecê-la como homem e mulher de Deus. Jesus Cristo hoje diz, por que é difícil ser ceifeiro? Porque ser ceifeiro de verdade é sentir alegria, um pouquinho de gozo quando você consegue colher um pouquinho do fruto do seu trabalho. Um pouquinho não precisa ser muito. É você chegar em um lugar e você, mesmo trazendo um ensino muitas das vezes firme e forte, mas reconhecê-lo você como filho de Deus. Jesus Cristo um pouco cansado de muitas das vezes ser buscado ou ser procurado só para poder fazer sinais e maravilhas para que crescem. Um dia o povo queria seguir Jesus, queria encontrar Jesus, só para que Jesus pudesse de novo transformar, fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus um pouco cansado disso. Ele falou assim, vocês só me procuram pelo pão que perece? Eu querendo que vocês tenham prazer naquilo que eu ensino, eu querendo que vocês, através do que eu ensino, tenham uma mudança de vida, uma transformação de vida. Mas vocês só querendo me procurar pelo pão que perece? Jesus Cristo um pouco cansado disso. Trouxe uma palavra firme e dura. Vocês não estão me procurando por aquilo que eu posso oferecer para a alma, mas estão me procurando por aquilo que eu posso oferecer para o corpo. E naquele dia Jesus Cristo não multiplicou nada. Não fez nenhum sinal. E naquele momento as pessoas começaram a virar as costas e ir embora. Jesus Cristo muito cansado de viver assim. Porque não é fácil você ser ceifeiro, só ser procurado quando o negócio aperta. Te procurar só por interesse. Não é fácil. E Jesus Cristo um dia ficou muito chateado. E olhou para os discípulos e disseram assim, tem muitos discípulos indo embora, vocês também não querem não? Tem muitas pessoas indo embora, vocês não querem virar as costas e ir também não? Pedro olhou e falou assim, fomos escolhidos para ser ceifeiros. Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde eu vou? Não consigo mais viver longe do Senhor, não. Não consigo ficar sem ouvir o Senhor mais. Nada deste mundo me satisfaz. Nada deste mundo me atrai mais. Depois que o Senhor me chamou para ser um ceifeiro e está me ensinando a ser um, eu não consigo mais achar graça em mais nada. Não consigo achar mais graça reunido com os meus amigos num churrasco. Porque agora eu dependo do Senhor. O povo de Samaria dizendo, nós não gostaríamos que o Senhor fosse embora. Porque queremos continuar te ouvindo. Oxalá se eu pudesse ouvi-lo como os discípulos o ouviam. Oxalá eu pudesse ouvir o que os samaritanos ouviam. Por que muitas mulheres seguiam Jesus? Pelo prazer de estar com ele.
era muito bom. A partir do momento em que você aceita ser um ceifeiro, você não aguenta mais viver longe dele. Não aguenta viver sem ouvir a voz dele. Não consegue viver mais sem a orientação dele. Aleluia! Você não consegue mais fazer outra coisa a não ser trabalhar para ele. Você não consegue mais achar graça em mais nada. Você não consegue achar mais graça nas séries. Você não consegue achar mais graça nos filmes. Você não consegue achar, não. A sua alegria é estar junto dele te satisfaz. Nesta manhã, oxalá que esta alegria de poder estar na presença dele, fazendo a vontade dele, seja o suficiente para você, assim como é para mim. Oxalá que nesta manhã você sinta o prazer de ouvir a sua voz, é ouvir os seus ensinamentos, a sua direção, os seus conselhos. Oxalá que o teu prazer e a tua satisfação seja essa. Porque se for qualquer outra coisa, vai ser passageiro. Vai acabar, mas o que ele te oferece é eterno. O galardão que ele te oferece é eterno. A recompensa que ele te oferece é eterna. Eu, como ceifeira, posso não receber o que eu quero receber aqui, mas na eternidade eu terei. Eu terei. A minha alegria deve ser suficiente alguém olhar para mim e ver em mim algo diferente. Ver em mim um brilho diferente. Ver em mim a presença do Espírito Santo de Deus. E ver a presença de Deus não só porque fazemos coisas extraordinárias em nome de Jesus Cristo, mas porque amamos as almas, nos compadecemos das almas, temos o prazer de ensinar a palavra, temos o prazer de trazer o conhecimento do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba nesta manhã o que você precisa para poder enxergar as almas como Jesus Cristo enxergava, como uma grande seara branquinha, ao ponto só de colher. Que nesta semana o Espírito Santo de Deus te convença a se tornar um ceifeiro na seara. E ceifeiro, irmão, pode não ser fácil, e não é mesmo. E Jesus Cristo diz, não é fácil ser ceifeiro não. Eu fui o único ceifeiro do meu tempo. Jesus Cristo foi o único no seu tempo. Uma nação inteira dependendo de um único homem. Os discípulos ainda estavam em formação, os discípulos ainda estavam aprendendo o que era ser ceifeiros. Mas Jesus Cristo sozinho. Hoje somos uma multidão que não dá para contar. Vamos ser ceifeiros. Vamos ceifar. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Haverá uma recompensa. O Senhor não está te pedindo para que você trabalhe sem que haja uma recompensa, mas a recompensa ela não é aqui. Você pode colher de vez em quando, alguma coisa, que nem Jesus Cristo pôde colher um pouquinho. Naquele momento, Jesus Cristo vê a seara branca. Estou vendo a seara pronta para a colheita. Eu vou poder colher só um pouquinho, mas vocês vão poder fazer uma colheita mais linda. Jesus Cristo não colheu muito, porque o seu ministério tinha um tempo determinado, mas você não tem noção do que os discípulos colheu. Irmão, nenhuma mensagem, quase 3.000 almas aceitando Jesus, nenhuma outra mensagem, quase 5.000 almas, vamos lá. E, irmão, olha a colheita. Olha o tanto de almas que foram alcançadas hoje. Hoje tem almas no Brasil, na África, nos Estados Unidos, irmão, no ocidental, no oriental, nos 4 cantos dessa terra. Tem índio que foi alcançado, tem irmão, é muito povo que foi alcançado. Olha o tamanho da colheita. Não dá para contar.
Em todo lugar aonde você chegar, se não tiver, o ceifeiro se põe à disposição. Se não tem o conhecimento, o ceifeiro se põe à disposição. Hoje Deus te traz aqui hoje para dizer: a alegria de um ceifeiro não é reconhecimento dos homens no sentido financeiro, no sentido de mesa farta, no sentido... Não, irmão, você não vai ser tratado como o rei. Meu Jesus Cristo era rei, mas naquele momento ele não foi tratado como ele, foi tratado como filho de Deus. Aquele que havia de vir. Jesus Cristo naquele momento não precisou se transfigurar para o povo de Samaria reconhecer. Naquele momento Jesus Cristo não precisou curar um cego para eles entender. Não precisou expulsar um demônio para eles. Não, foi através de um ensinamento duro. Não, ó. Tem que se converte, minha filha. Eu quero fazer de ti uma fonte de água viva aí que jorre de dentro para fora. Em algum momento você vai colher alguma coisa. Mas é para que você sinta aquela força de novo para você continuar ceifando, trabalhando, semeando. Que Deus abençoe. É uma alegria crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, na sua companhia. Nesta semana, Jesus Cristo tentou te ensinar o que é ser um ceifeiro. Quem vai se disponibilizar? Quem vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim? Isaías, diante do Pai, ele ouve uma pergunta: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem é que eu vou mandar? Quem é que eu vou mandar para ensinar nas sinagogas? Quem é que eu vou mandar para pregar o evangelho? Quem é que eu vou mandar para curar os enfermos? Quem é que eu vou mandar para expulsar os demônios? Quem é que eu vou mandar? Cadê você? Cadê? E Isaías fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías. E você? Vai dizer o quê? Não, Jesus, não conta comigo não, porque eu não dou conta para essas coisas. Eu vou ficar aqui tranquilo, de quieto na lagoa, quietinho no meu canto. O Senhor não está dizendo isso. Eu estou falando, estou precisando de ceifeiros, estou precisando de trabalhadores, estou precisando de semeadores, estou precisando. Cadê você? Aonde é que está você? Esperando o quê? Que Deus abençoe. A alegria do Senhor é a nossa força. Que possamos continuar ceifando. Eu estou à disposição do Pai. Aí você fala assim, irmã Raquel, eu não te vejo nas ruas. Irmã Raquel, os ceifeiros, cada um tem a sua função. A minha missão agora não é nas ruas. Pode ser a sua, mas neste momento não é a minha. Neste momento é estar ao lado do meu esposo, dentro das sinagogas, trazendo o ensinamento para aqueles que estão dentro da sinagoga. Este é o meu momento. Se Deus quiser me levar para a rua, Ele vai me levar, porque eu me ponho à disposição. Eu estou em uma fase de preparamento. Se um dia Jesus Cristo quiser me levar para a rua, eu vou. Mas Ele tem que me levar. Ele tem que me mandar. Porque cada ceifeiro tem a sua função. Naquele tempo, Jesus Cristo estava fazendo tudo. Jesus Cristo estava ensinando na sinagoga, Jesus estava trazendo o evangelho, Jesus Cristo estava curando, Jesus estava fazendo tudo, porque era Ele sozinho. Mas hoje, cada um tem uma função. Eu me ponho à disposição. Se Jesus Cristo quiser me levantar para começar a pôr as mãos sobre os enfermos, sendo curados, os demônios sendo expulsos, Ele vai me levantar e isso vai acontecer. Se Jesus Cristo quiser me levantar para poder pregar para as nações, para trazer o evangelho, Ele vai me levantar e eu vou começar a anunciar o evangelho. Mas neste momento, a minha missão é estar ao lado do meu esposo. Meu esposo está com a função de estar na sinagoga, dentro da sinagoga. E o tempo que temos é para prestar este serviço. Não temos porque ele trabalha o dia inteiro para poder sustentar a nossa casa. E se um dia Deus falar assim, meu filho, vou fechar as portas para que vocês trabalhem para mim, meu esposo não tem problema de dizer não. Muito menos eu. Não tem problema, mas nós temos que estar na direção de Deus. Você tem que estar na direção de Deus. Se a palavra de Deus te alcançou para ser um ceifeiro, dobra o teu joelho e fala, Pai, estou aqui à disposição como ceifeiro. O que é que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer? O Senhor quer que eu ore? Então eu vou orar. O Senhor quer que eu ensine? Então eu vou ensinar. O Senhor quer que eu pregue o evangelho? Então eu vou pregar. Só vai preparando o caminho e abrindo as portas. Vai me levando e vai me colocando no lugar onde o Senhor quer que eu esteja. É Ele que direciona os passos. Se eu pudesse, eu estaria nas ruas pregando o evangelho.
Tem até um hino que diz: eu quisera ir ao campo missionário. Eu queria isso. Mas não é o que eu quero, é o que ele tem para mim. Para cada um ele vai mandar e vai dar condições para isso. E você não pode ficar olhando para mim, e você nas ruas pregando o evangelho, olhando para mim e dizendo: eu tô aqui na rua, mas cadê a irmã Raquel? A irmã Raquel tá dentro da sinagoga, junto com o esposo dela, ensinando, alcançando vidas que estão dentro da sinagoga. Eu não posso olhar para você e dizer: o irmão tá lá na rua pregando o evangelho, deveria estar aqui dentro da igreja. Não, irmão, cada um no seu lugar. Deus envia cada um para um propósito e vamos fazendo. Aprendemos aqui hoje que eu não posso ficar olhando para o seu, nem você olhando para o meu. Se você ficar olhando para o meu, você não vai fazer o seu. Se eu ficar olhando para o seu, eu não vou fazer o meu. Cada um faça o seu papel, sem ninguém ficar falando: quem semeia é melhor, quem está dentro da igreja é melhor. Não, irmão, cada um tem seu desafio. Nós aprendemos aqui que profeta dentro de casa não tem honra. Quem está dentro da sinagoga, o povo está procurando matar. Quem está nas ruas pregando o evangelho é o inferno, irmão, se levantando também para poder prender, açoitar e até matar também. Você está achando que é fácil? Jesus Cristo curando os enfermos e ressuscitando os mortos, expulsando demônios. Você acha que Jesus Cristo estava de boa? Não, estava eles revoltados porque Jesus Cristo curando no sábado. Cada ceifeiro enfrentando os seus desafios. Que o Espírito Santo de Deus te faça entender o que eu entendi esta semana. Que a tua alma compreenda o que Deus quis te ensinar esta semana. Com entendimento, com discernimento, cheio do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Chegamos para o fim do devocional diário, porque se Jesus deixar, irmão, eu vou ficar falando porque Jesus é bom. Eu amo falar dele, eu amo aprender com ele, eu amo ouvir ele, eu amo ele. Se Jesus deixar, eu fico aqui falando. Porque eu gosto de falar, irmão. Fica perto de mim um pouquinho pra você ver. Fica perto de mim pra você ver. E eu não vou ficar falando coisa... História da carochinha, não. Eu vou falar de Jesus. Porque é só Jesus que o negócio fica bom. Outro assunto não fica legal. Mas falando de Jesus, pensa no negócio bom que fica. Vamos orar? Bora. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te damos pela oportunidade. Pai, nesta semana o Senhor nos deu um tema maravilhoso e eu quero ser grata pelo privilégio de poder aprender com o Senhor e de permanecer à disposição, Pai, para trabalhar na sua seara, ser uma ceifeira. Me ajude, Senhor, continuar aprendendo contigo. O Senhor é meu maior exemplo. Do início ao fim desta semana, nós aprendemos contigo de que o Senhor, como nosso maior exemplo, o maior ceifeiro, nos ensina que a seara é grande e são poucos ceifeiros. Nos ensina a rogar ao Pai para que envie ceifeiros. Nos ensina, Pai, que ceifeiro, cada um tem a sua função, a sua missão nesta terra. Pai, quantas coisas maravilhosas nós aprendemos nessa semana. Quero ser grato, meu coração se alegra, meu coração é grato pelo rico privilégio de aprender com a Tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Ti. Me ajude a estar no lugar aonde o Senhor quer que eu esteja. Senhor, me ajude a estar fazendo aquilo que o Senhor me colocou nessa terra para fazer. Dirige os meus passos, assim como todos aqueles que se colocam à disposição do Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, continue sendo conosco, nos dando graça, sabedoria, força, entendimento, para que possamos continuar cumprindo a nossa missão com excelência, fazendo o Teu nome ser glorificado. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, sou grata pela Tua palavra, sou grata pelos ensinamentos, sou grata pelo despertamento, sou grata por tudo aquilo que o Senhor nos alcançou através da Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, quero pedir uma bênção para todos aqueles que nos acompanhou e que teve o privilégio por algum momento de aprender algo da parte do Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, peço uma bênção especial pela vida de cada um dos meus irmãos que me acompanhou na live de hoje, aqueles que passaram rapidinho, aqueles que ficaram do início ao fim, aqueles que ainda vão ver a live, aqueles que nem vão ver a live, mas serão alcançados pelos ceifeiros do Senhor, trazendo conhecimento da Tua palavra. Pai, peço uma bênção especial por todos aqueles que são carentes da minha ajuda em oração. Pai, são muitos os pedidos, são muitas as necessidades, mas eu entrego cada necessidade, cada impossibilidade, cada porta que está fechada. Eu peço, Senhor,
a Ti, que o Senhor traga a resposta de oração, traga a resposta de clamor, faça um milagre, opere mais um dos Teus milagres, abra as portas, cura as enfermidades, supra as necessidades de cada um dos Teus filhos. Eu entrego cada pedido em Tuas mãos, sabendo que no momento certo, no momento oportuno, o Senhor trará a resposta de oração. O Senhor é bom, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Traga-nos um dia de paz, traga-nos um dia de alegria, traga-nos um final de paz, um final de semana cheio da Tua presença, na companhia maravilhosa do Teu Espírito Santo, que possamos viver para a Tua glória. Se o Senhor não vier até lá, se o Senhor nos trazer vida, e se o Senhor disser que sim, estaremos reunidos em Teu nome na segunda-feira, neste mesmo canal e horário, para a glória do Teu santo nome. Continue se revelando a nós. Precisamos ter o conhecimento da Tua palavra, precisamos ter o conhecimento da Tua vontade, precisamos ter o conhecimento para que possamos viver para a glória de Deus. Pai, Te amo, Te louvo e sou grato por todos aqueles que o Senhor tem me apresentado, e sou grata por me permitir ser um canal de bênção na vida de cada um dos Teus filhos, que eu possa ser reconhecida como serva de Deus, como filha de Deus, como aquela que foi enviada para fazer a vontade do Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu te peço, e já por fé quero agradecê-lo. Somente quem entendeu que Deus te trouxe aqui hoje para dizer que a alegria, a satisfação, a realização de um ceifeiro não é ter dinheiro no bolso, muitas vezes ser tratado como rei, como rainha, mas ser reconhecido como os filhos de Deus, e por um breve momento ter a alegria de receber o gozo da colheita. Levanta tua mão e confirme com amém. Amém. Está entregue em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Deus, ao nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gratidão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por nos permitir nos dar um tema e ainda nos dar a revelação do mesmo. Que Deus abençoe. É uma alegria crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus na sua companhia. Eu não sou nada, eu não tenho nada, mas sou filha daquele que tudo é, que tudo pode, que tudo... Ele é maravilhoso, irmão. Gratidão a Deus por reservar aí um tempinho do seu tempo, do nosso tempo, para crescermos juntos. Amo os irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amo muito estar na companhia de vocês. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. E quem está disposto a ser ceifeiro aí, irmão, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Receba o meu carinho, o meu abraço. Receba a minha consideração, a minha gratidão. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Mais à tarde, frase do dia. Mais à tarde, louvor do dia. E tudo para a glória de Deus Pai. Fiquem com Deus. Eu amo vocês.